Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho dessa tribuna para rapidamente falar do desfecho, da audiência pública que nós tivemos em relação à questão das CR-Vias, que foi um requerimento feito por mim e pelo deputado Júnior Mock, com a assinatura de todos os parlamentares, com a aquiescência de todos vocês. E, pois não. Não? Oh, o que está acontecendo? Então, tá bom. Nós, então, tivemos ontem uma reunião extremamente importante, com a presença de várias associações comerciais, que foi solicitado pelo presidente, o senhor Zanucci Júnior. E nós, então, apresentamos as nossas solicitações e os nossos encaminhamentos que nós fizemos na audiência pública que nós realizamos aqui nessa casa, onde foram feitos vários encaminhamentos para o Ministério do Transporte, para a própria ANTT, e solicitamos, em função da carta aberta de Mato Grosso do Sul, nós solicitamos uma audiência com o ministro dos Transportes, e estávamos aguardando exatamente essa audiência. E o mais importante relatar que nesta reunião de ontem, que foi solicitada, tinha a presença, inclusive, de vários municípios que não são impactados pela BR-163 de forma direta, mas que recebe o impacto de forma indireta. E, nesse sentido, foi importante, então, deputados, esta reunião de uma forma muito mais abrangente, porque nós conseguimos, a partir daí, explicar para toda a representação que estavam lá, das associações comerciais, de Dourados, estava de Naviraí, tinha, enfim, eram mais de 20 instituições ali presentes para discutir o tema em relação à BR-163 e com a participação também da própria BR, da própria representação da BR, que nunca se negou em fazer a discussão. Fizemos, então, um debate sobre a carta aberta ao povo, a carta aberta de Mato Grosso do Sul, que foi encaminhada para várias autoridades, e no final da reunião, estava terminando a reunião, em função de uma ligação feita pelo deputado Júnior Mock, nós recebemos, então, a confirmação por parte do ministro Marum de que estaríamos sendo agendado, já para a próxima semana, quem sabe, mas muito rapidamente, a audiência que nós solicitamos, e nesse caso, essa audiência seria lá no Palácio do Planalto, com a presença também do ministro do Transporte. É fundamental que a gente possa ter uma resposta em relação a isso, porque a sociedade não admite, por exemplo, a questão da continuidade da cobrança do pedágio e, de repente, não se tem uma resposta em relação, por exemplo, à questão da licitação, se a CCR-Via vai continuar ou não na questão da duplicação, na questão da concessão. Não explica a questão dos contornos, não explica e não dá uma solução em relação aos municípios que foram extremamente afetados, e aqui eu cito como exemplo Nova Alvorada do Sul, deputado Pitarelli. Mais de 40 anos de Nova Alvorada do Sul, os comerciantes, deputado Paulo Correia, o senhor conhece a região, os comerciantes trabalhavam de forma tranquila. Hoje, os hotéis que estão de um lado da rodovia, determinado da margem da rodovia, têm dificuldade porque as pessoas não fazem o contorno lá em cima, onde está colocada a rodoviária agora, para voltar lá para os restaurantes, voltar para os hotéis. Tem situações lá que o prejuízo, em termos de frequência, já em torno de 70%, caiu 70% do movimento de determinados restaurantes e de hotéis na região de Nova Alvorada do Sul. Temos um problema sério em Mundo Novo, deputado Lídio Lopes. Mundo Novo tem uma discussão em relação a 2 trajetos, que seria duas situações em relação à rodovia lá em Mundo Novo, e isso foi relatado ontem. Portanto, deputado Enelvo, nós estamos, então, muito atentos, porque aqui foi constituída uma comissão de acompanhamento, do qual a gente tem teve a responsabilidade de estar presidindo, juntamente com outros parlamentares, dentre eles o deputado Júnior Mock,
E naquela audiência pública que nós fizemos, nós tiramos, por exemplo, é inadmissível que não se tenha aqui, em Mato Grosso do Sul, uma regional da NTT. Vocês puderam, aqueles que acompanharam a audiência pública, percebeu que o representante da NTT veio na audiência pública com a presença de senador Moca, veio na audiência como coordenador da bancada, várias manifestações de outros parlamentares, como a do Zeca, do Vander, que estavam em outras atividades, mas que também estavam atentos em relação à audiência pública, e com a presença do próprio ministro, naquela época, e, de repente, o representante da NTT não sabia nem que não tinha uma representação regional aqui no Mato Grosso do Sul. E aí, como é que você vai fazer? Ele veio de Brasília aqui para fazer essa discussão e ele não sabia que não tinha aqui uma regional aqui no Mato Grosso do Sul. Então, dentre as várias manifestações que nós fizemos, uma delas nós temos a felicidade de estar muito convicto de que ela pode acontecer, que é a questão da liberação em relação aos God-Reis que foram feitos em alguns acessos, e cito aqui, por exemplo, a questão de Nova Alvorada do Sul. E nós não vamos abrir mão disso. O deputado Júnior Mock, ontem, um pedido da Federação das Associações de Comerciais, ontem, com a presença de mais de 20 representações, estive aqui, mais de 20 municípios aqui representados. Inclusive, citei aqui, deputado Júnior Mock, o senhor estava dando entrevista, agora, citei aqui, como o senhor chegou, de que outros municípios que não foram impactados também estavam presentes, e isso nos fortalece a questão do movimento que estamos fazendo. Então, ontem, uma reunião extremamente importante, uma reunião muito representativa, com a presença, digo, de várias instituições que estarão, inclusive, acompanhando na audiência que nós vamos ter lá no Palácio do Planalto, para ver se de uma vez por todas, ou a gente resolve o que foi colocado aqui na Carta Aberta de Mato Grosso do Sul, ou o governo se posiciona dizendo qual o encaminhamento tem que ser feito. A NTT, a CCR Via, reclama que tem muitas localidades que não for efetuada a duplicação porque não se tem a licença ambiental, que é uma burocracia danada a questão da licença ambiental. Outros contornos porque não está colocado no projeto original, e que isso acarreta despesas, portanto tem que fazer com que se tenha mais recursos para poder executar as obras de contorno, enfim. Então, nesse sentido, é que nós temos que ter a responsabilidade de entender que a Assembleia Legislativa, deputado Enelvo, não tem possibilidade jurídica de resolver, mas tem possibilidade política de intervir, possibilidade política de ação, e é isso que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa. Ontem, inclusive, foi comentado isso, né? Quando perguntou, e o que a Assembleia Legislativa está fazendo? A Assembleia Legislativa já fez várias manifestações, inclusive uma audiência pública, com a presença do ministro, com a presença do coordenador da bancada federal, dizendo da responsabilidade. Faz mais de 2 meses que o deputado Júnior Mock está solicitando esta audiência lá em Brasília, e ontem, então, nós tivemos a confirmação dessa audiência lá, junto com o ministro dos Transportes, e também a representação da NTT, que pode resolver. Não adianta vir a NTT aqui, entrar muda e sair calada. E depois, várias coisas que poderiam ser resolvidas, a CCR diz, eu não posso resolver, por quê? Porque a NTT não autoriza. Então, nós queremos saber o que é real. E termino dizendo isso, deputado Júnior Mock. Esta comissão de acompanhamento tem, então, essa responsabilidade para estar indo lá no Palácio do Planalto para conversar com, efetivamente, quem possa resolver os problemas da CCR Vias. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. A comissão